Hoje na série Memórias Santistas a gente vai mostrar uma história que, apesar de antiga, Santos demorou para descobrir. Em uma maré baixa do ano de 2017, despontaram perto da mureta do Canal 5 na praia do Embaré os destroços de um navio encalhado em 1895. Imagine você o quanto os arqueólogos do século XXI não vibraram com essa revelação. Pois estamos aqui justamente para conversar com o arqueólogo Manuel Gonzalez, que coordenou as pesquisas nos destroços do veleiro Kestrel. Ele vai nos contar tudo sobre o assunto. Vamos lá, Manuel? Vamos lá. As primeiras pessoas que encontraram os destroços foi o pessoal da limpeza. Todo dia de manhã existe uma limpeza sistemática das praias de Santos. Eles encontraram, avisaram a subprefeitura. A subprefeitura então comunicou todos os órgãos competentes, tendo um cadastro e tendo contato de vários historiadores e arqueólogos da região, acabou entrando em contato com esses profissionais e aí eles entraram em contato comigo e nós então viemos aqui em loco ver do que se tratava. Alguns historiadores falaram vários encalhes, naufrágios, que poderia ser, o que não poderia ser, mas a partir do começo dos estudos bibliográficos, foi por onde tudo começou, e a partir daí nós começamos a trabalhar com pesquisadores estrangeiros também, principalmente ingleses e portugueses, que tem muita bibliografia e tem muito registro sobre essa questão, e trocando essas informações nós começamos a funilar todo o trabalho e chegamos no nome Kestrel. Aí não podíamos fazer nenhuma medida interventiva, nenhuma escavação em si, porque como nós podemos ver, ele fica num local intermaré, então ele não está nem no seco, ele não está nem no completamente debaixo d'água, e aí nós pensamos nos métodos não interventivos. No caso, aí nós fizemos uma sondagem eletromagnética e aí sim, nós começamos a entender o que nós tínhamos em mãos e aí trabalhar significativamente com o nome Kestrel. Kestrel ele foi lançado ao mar em dezembro de 1871. Foi o estaleiro Orton, na Nova Escócia, que construiu com a bandeira da Inglaterra. Ele era um veleiro de transporte de cargas diversas, então ele fazia o roteiro Europa, Estados Unidos, Brasil e voltava para a Europa. Quando ele veio para o Brasil, aí na sua última, eu falo que a última viagem do Kestrel, que foi em 1895, ele desembarcou aqui em Santos, desembarcou toda a carga aqui no Porto de Santos e acabou ficando parado aqui, ancorado aqui no Embaré, onde antigamente ficavam os navios. Hoje a linha onde os navios ficam muito mais longe. Antigamente você tinha os navios de madeira, aqui era um local abrigado, então eles ficavam muito mais próximos da praia. E infelizmente nesse dia teve uma grande tempestade, aí acabou arrebentando a corda da âncora e esse navio veio a encalhar. Porque na embarcação só tinham 3 pessoas, um marinheiro, o cozinheiro e um ajudante. O resto da tripulação estava em terra, mas não foi o suficiente para conseguir manobrar ou tirar daquela situação de perigo e ele acabou vindo a encalhar aqui na nossa praia. Então foram vários recortes, como eu falei, todo aquele levantamento bibliográfico, também trabalhamos com essa parte dos jornais, que foi a parte principal e mais importante, até mesmo na identificação do nome. Porque nos jornais já colocava o nome Kestrel. A gente só estava na dúvida da localização, mas também, por sorte, no jornal eles colocaram a localização exata de onde estava o encalhe, por isso que também foi uma grande contribuição para encontrar e para classificar e identificar o navio. Além do navio Kestrel, muitas outras embarcações naufragaram aqui na região. Tempestades, ataques piratas, incêndios e colisões estão entre as principais causas desses acidentes ocorridos nos últimos 5 séculos. Em Santos existe o Museu Marítimo, que reúne peças, lendas e histórias de naufrágios do mundo todo, incluindo da Baixada Santista. É um ótimo passeio para quem quer mergulhar no tema. Qualquer tempestade, as embarcações não eram tão seguras como nós temos hoje, então era um panorama não só
daqui da nossa região, não só do Brasil ou só de Santos. Nós tínhamos um panorama mundial com relação aos encalhes e naufrágios. Inclusive, alguns deles eram encalhes e naufrágios provocados, né? Porque tinham seguros, então tudo isso passava por uma investigação e no caso do Kestrel acabou realmente concluindo que foi um acidente. O Kestrel foi realmente o primeiro registro que nós tivemos dessa forma, nesse formato no Brasil. E qual a importância disso? É trabalhar toda a história náutica da região. Tem os objetos, você tem os utensílios, você tem a própria embarcação. Então tudo isso nos dá muita informação desse cotidiano do mar, desse cotidiano da embarcação. E isso é muito importante para retratar a nossa história. Então hoje o Kestrel é um sítio arqueológico protegido por lei. Foi realmente uma ideia de fazer esse QR Code para a pessoa poder ver virtualmente como era o navio, até para poder ver as dimensões. Então, com essa realidade virtual, você consegue ter uma dimensão e também passar um pouco mais de informação para o público que está aqui na praia. O Calixto, ele gostava muito de fazer as pinturas dos encalhes aqui dos navios na praia. E o Calixto, sim, pintou uma embarcação que todos acreditam ser o Kestrel. Mas nesse caso ele não colocou o nome. A princípio, tá tudo certo, o Calixto retratou o Kestrel, mas ainda paira uma certa dúvida. Benedito Calixto foi um pintor, desenhista, fotógrafo, professor, historiador, decorador, cartógrafo e astrônomo amador brasileiro, e é considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX. Não só houve a intenção, como ainda existe a intenção de retirar o navio, porque onde ele está, a preservação é ruim. Nós temos uma deterioração do material, do bem, porque ele fica nessa posição intermaré, então a maré, com o tempo, ela vai destruindo e desgastando esse material. Só que para fazer essa escavação, ele precisa estar seco. E para ele estar seco, nós precisamos fazer uma manobra, deixar ele estanque. Então isso gasta muito dinheiro. Então a nossa ideia, futuramente, é conseguir aí parcerias, né, de particulares, de empresas particulares, para que nós possamos fazer esse trabalho. Com os destroços do Kestrel protegidos como sítio arqueológico, a história sobrevive. O veleiro continua logo ali. Tudo permanece no seu devido lugar por causa desse importante trabalho arqueológico. Até a próxima!